Salve, salve, galera! Esse é o episódio 11 do Café com Retina. Hoje tendo o prazer de receber aqui meu brother, meu amigo, grande cardiologista, grande intensivista, Luiz Flávio Prado. Meu amigo, seja bem-vindo. Para mim é um prazer enorme. Eu queria começar esse podcast te homenageando pelo trabalho lá atrás na Covid. Você reergueu a UTI do Hospital de Cirurgia, estruturou, encabeçou, assumiu, encarou todos os perigos, os problemas e se transformou num dos caras mais respeitados naquele enfrentamento daquele momento. Você pode dizer o que quiser, mas eu penso assim, né? Então eu queria deixar aqui hoje minha homenagem pública a seu trabalho lá naquele período. A gente sofreu e pessoas como você fizeram a diferença. Então, apresente-se aí, fique à vontade e seja bem-vindo. Ô Campelo, obrigado, cara. Obrigado pelas palavras. Realmente a pandemia foi um desafio gigantesco e um colega no meio da pandemia assim, me ligou para me dizer que eu era o protótipo do antifrágil lá do Nassim Taleb. É, Realmente a pandemia foi uma oportunidade de crescimento profissional e espiritual muito grande. Bom, eu sou Luiz Flávio Prado, sou cardiologista de formação, intensivista por paixão, né, por adoção. E dentro do meu consultório de cardiologia, eu procuro, de uma maneira geral, focar um pouco mais na prevenção, na qualidade de vida, do que exclusivamente no tratamento de doença. Então, essa é uma área que eu tenho me dedicado mais, inclusive, nas divulgações, nas educações que eu tento fazer pelas redes sociais. Beleza, meu velho. Então vamos lá. Bom, primeira pergunta, ela não é bem o foco da nossa entrevista. Eu quero falar com você hoje sobre esporte, atividade física e longevidade, tá? Mas antes disso, eu queria falar com você um pouco de um assunto que remonta um pouco essa época da Covid, que é a questão da ciência, né? A gente está vivendo um mundo de verdades relativas, né? E a ciência se viu um pouco em xeque lá naquela época da Covid, né? Ela não conseguiu, até porque grandes cientistas divergiram, né? E de uma coisa completamente nova. O que que você acha que a gente aprendeu naquela passagem como médicos e como pessoas que fazem ciência no seu dia a dia? E o que que você acha o que que você espera dessa ciência daqui para frente? Essa ciência vai conseguir ter força? Essa ciência vai continuar muito afetada pela indústria? Qual é a ciência que a gente vai ter daqui para frente? Quais foram os ensinamentos da Covid? Ó, vamos falar de ciência em medicina, né? A medicina, ela é uma atividade ah, eminentemente científica, tá? Tem um caráter humano muito forte, tem que ter, mas para ela ser eficiente, Quem rege a ela, ciência? ela tem que ser regida pela ciência. E é o que você falou, as verdades elas são passageiras, né? Eu já não trato mais infarto agora como eu tratava 10 anos atrás, porque tudo evolui, né? Sim. E em ciência a gente sabe que a verdade ela é temporária, tá? Ela é temporária. Mas se não fosse a ciência, a gente teria tido resultados muito piores na pandemia, né? E não só com o tratamento, porque o tratamento a gente evoluiu. É aquela história de você trocar o pneu com o carro andando. Então a gente evoluiu muito. O último paciente de Covid que eu tratei muito melhor do que o primeiro. Muito melhor, né? Sim. Então, e isso foi baseado em ciência. Isso foi o que a gente, o conhecimento que a gente foi construindo enquanto a pandemia estava acontecendo, né? É claro que com redes sociais, o acesso à informação de boa e de má qualidade, de Todo tudo mundo vira aconteceu, né? especialista de Todo alguma mundo coisa. vira um especialista. Mas a ciência de boa qualidade, ela ainda é o que deve regir o bom tratamento médico, tá? E aí, sem nenhum risco, né? De um médico ser substituído pela inteligência artificial, por exemplo, né? Porque o lado humano ele vai ter e tem cada vez mais um potencial muito grande. Mas a gente que trabalha com ciência sabe que a ciência também ela é passageira, no sentido de que as verdades elas vão evoluindo junto com a medicina. Então, eu digo que a medicina baseada em evidência ela deve ser praticada, né, da melhor forma possível, sempre sabendo que ela é mutável.
né? E o que é verdade hoje, daqui a algum tempo, pode não ser, porque a ciência evoluiu, a doença evoluiu, o diagnóstico evoluiu, e a gente tem que estar preparado para isso. Então faz parte da cabeça do bom cientista ser cético, né? Duvidar um pouco de tudo, e entender que as coisas mudam também. Show. Então vamos lá para o ponto-chave da nossa entrevista. E, bem, eu sou atleta, você também é atleta. Os dois, nós nos encontramos, na verdade, nos conhecemos no triatlon. Então, isso é uma curiosidade. E aí, Luiz foi mais para a parte depois do ciclismo, né? Que você encantou mais. E eu continuo no triatlon, me encantei agora um pouco mais por academia mesmo, na musculação. Enfim, mas isso é um lado forte. É um pilar forte da gente, da nossa forma de ver a vida e da nossa forma de tocar essa vida. E eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o seguinte, eu quero viver muito e eu quero viver bem. Existe de verdade uma relação entre longevidade e atividade física, né? Como é que tá essa tríade sedentarismo versus o cara ativo versus o cara que exagera, né? Existe essa celeuma. Existe. Quero que você fale sobre isso. Em cardiologia, né, e em medicina do exercício, existe um resultado chamado curva em U, né, em que, assim, é um gráfico em U, onde quem faz pouco exercício tem resultados ruins, ou seja, morrem mais de doenças que são, e não é só cardiologia, morrem mais de doenças crônicas, né, aí vem cardiologia, vem doenças respiratórias, vem câncer, né, e diabetes, e quem faz exercício demais também perde o efeito protetor do exercício. Então, o caminho do meio é o mais saudável, certo? Como quase em tudo na vida. Né? Como quase em tudo na vida. O caminho do meio é o mais saudável. Ser sedentário é péssimo, exagerar na atividade física lhe deixa desprotegido. Tá? E essa linha não existe, né? É bom senso ou existe essa linha? O que é o limite? Quanto é muito? Exato. Né? Quanto é muito? Bom, o sedentarismo a gente sabe quanto é, porque está bem estabelecido, né, que você deve fazer pelo menos 150 minutos de atividade vigorosa, de moderada a alta intensidade por semana, para ter um coração saudável, protegido e se tornar um indivíduo ativo. Então, é tão fácil, né? 5 dias pouco. de 30 minutos. É muito pouco, né? 5 dias de 30 minutos. E assim, e quando a gente fala, e aí eu quero dizer o seguinte, 5 dias de 30 minutos, mas não é passeio. Eu falo para meus pacientes, não é passeio. Tá? Passear, você vai passear com um cachorrinho no parque, mas isso não vai contar para sua atividade física. A atividade física ela tem que fazer o coração acelerar. Né? E essa atividade, se você vai caminhar e você consegue conversar o tempo todo durante essa meia hora, tem alguma coisa errada. Né? Se você consegue conversar o tempo todo, a atividade física está muito leve. Tá? Então, eu digo para meus pacientes, comece caminhando. Caminhar, ninguém precisa fazer um teste ergométrico para começar a caminhar. Caminhar é elementar. Tá? Mas para você condicionar o seu coração, tem que ser além da caminhada. Né? Ou tem que ser uma caminhada mais vigorosa, um trote, ou uma pedalada, ou uma natação, enfim. Algo que faça seu coração acelerar para se condicionar. Isso está bem estabelecido, tá? O que é o mínimo. Quando passa a ser exagero? Essa linha não existe, certo? O que é exagero? Fazer triatlon? Qual triatlon? O triatlon de curta distância, que você passa 1h30 na prova, ou um triatlo de longa distância que você passa 8 ou 12 horas fazendo atividade. Isso não está bem estabelecido. Maratona, sim, parece que maratona é considerada uma extrapolação, mas a gente vê muita gente longeva fazendo maratona. Tá? Então, tudo isso é regido por associações. Não significa que o indivíduo que exagera ou que faz muita atividade física vai ter maior risco de doença, mas o caminho do meio é o que protege o coração. O exagero pode reduzir essa proteção. E, de qualquer forma, o pior cenário é ser sedentário. Sim. Esse é o pior de todos. O que às vezes me parece dessa questão do cara que vai para os fundistas, né? Que eles vão para as maratonas, para os triatlons e tal. É que talvez exista uma diferença grande entre você ir de uma forma aguda ou você ir lentamente condicionando o seu corpo a fazer cada vez um pouco mais, né? Até que ele torne aquilo ali algo não tão extenuante. Você tem essa impressão ou você acha que não muda? Exagero é exagero? Não tenho essa impressão, mas assim, depende de quanto tempo, né? Ainda essa semana eu estava lendo um trabalho que mostrava o seguinte, ele colocou os indivíduos com relação não necessariamente relacionado a exercício físico só,
Mas vou trazer 5 fatores de vida saudável, né? Uma dieta saudável, qualidade do sono, não fumar, beber pouco, manter a atividade física mínima, né? E isso é como um fator de risco. Os fatores de proteção são como fator de risco. Quanto mais você tem, mais impacto tem. Então, quais são os fatores de risco cardiovascular? Diabetes, hipertensão, colesterol alto, sedentarismo. Se você tem só o colesterol, o seu risco é X. Se você tem colesterol, hipertensão, diabetes, o seu risco é muito maior, né? A mesma coisa com a proteção. Então, se você tem um hábito saudável, você não fuma. Já é ótimo não fumar. Mas se você não fuma e é sedentário, você está perdendo tempo. Sim. Então, não fumar e ser ativo é ótimo, tá? O que eu vejo é que, às vezes, os indivíduos, eles exageram, e isso a gente vê muito, eu corro para comer, né? Então, às vezes, a gente vê o indivíduo faz muita atividade física para ter uma dieta que ele pode ter uma dieta que não é saudável, mas que não vai deixar ele obeso, porque o gasto calórico dele é muito alto. E aí ele se torna um indivíduo que é magro por fora e gordo por dentro, como a gente fala, né? O É um gordo indivíduo, sai de você, mas você não sai do gordo. é um indivíduo que metabolicamente ele não está saudável, embora do ponto de vista cardiovascular, né, de desempenho físico, sim. Então talvez o exagero vá mais por aí, por você não conseguir associar ou por você não conseguir manter isso por muito tempo, né? Quanto tempo o indivíduo vai conseguir ser ultramaratonista? E depois que ele deixar de ser maratonista, ele vai continuar fazendo atividade física ou vai ser monótono para ele correr 10 quilômetros num dia, né? Então, é isso. É o caminho do meio. E aí, longevidade, né? O que é longevidade? Os pacientes às vezes comentam sobre isso e o que eu digo é o seguinte, bom, quanto tempo eu vou viver, né? Pouco importa. Eu não sei responder quanto tempo, nem eu sei quanto tempo eu vou viver. Mas o que importa é como a gente vai viver. Então, assim, quais são os passos que você vai dar durante essa vida, até morrer? Você quer morrer adoecendo aos poucos, tá? Ou você quer viver com qualidade até o dia de morrer? Você não sabe quando é que vai ser. Então, o mais importante é a gente tentar acumular dias saudáveis. Felizes, né? E felizes. Não adianta também viver um monte fazendo nada, sendo um ermitão sentado, né, só fazendo atividade física, só coisa muito certinha, não cometendo nenhum tipo de abuso, mas também não adianta ser um exagerado que nem vai viver e vai correr os riscos do exagero. De novo, o caminho no meio. De novo, o caminho no meio. E aí a pergunta polêmica, a gente viveu essa pergunta algumas vezes, né, enquanto fazíamos triatlon lá nos grupos, quando acontecia. Morte súbita no esporte. Tem como evitar? Vamos lá. Sobre morte súbita no esporte, né? Será que a morte súbita aconteceu durante a atividade física ou ela foi induzida pela atividade física? São coisas diferentes, certo? O que eu posso dizer e garantir? A incidência de morte súbita nos atletas ela é muito menor do que na população em geral. Então, atleta não morre mais. Sim. Tá? Não tem mais morte súbita. Só que chama mais atenção. Ponto. Né? O problema é, o atleta, ele é o protótipo do vigor físico, da saúde. Então, quando ele tem uma morte súbita, que normalmente, né, pelo menos a partir dos 35 anos, normalmente é doença coronária, é infarto. Então, quando o atleta tem morte súbita, sobretudo se isso acontece numa transmissão, né, o jogador de futebol que cai lá, aquilo é impactante demais. Então, chama muita atenção. E toda vez que isso acontece, os consultórios acabam lotando para alguém fazer check-up. Então, existem formas, existem doenças, né, genéticas, existem doenças hereditárias que podem ser flagradas numa avaliação antes da participação do indivíduo em atividades de alto rendimento, certo? Sim. Como eu disse, para caminhada, ninguém vai morrer porque está fazendo uma caminhada na praia. Mas existem exames que a gente pode fazer para detectar algumas condições que aumentam o risco de morte súbita induzida pelo exercício. Aí sim, aquele indivíduo que tem uma doença XYZ, ele não pode ser submetido a esforço físico. A gente primeiro tem que tratar a doença dele para depois liberar ele para fazer, ou às vezes não liberar. E existe uma zona cinzenta que é todo indivíduo que faz esporte de endurance, esportes em que você fica muito tempo a cada treino executando, como triatlon, como natação de longa distância, como maratona. Esses esportes, eles induzem a adaptações fisiológicas no coração, que às vezes, nos exames, parecem ser doença. Então, às vezes, a gente, para identificar
se o que ele tem é doença ou não, se eu não tenho o exame antes do indivíduo ter começado, se eu não tenho doença ou não, às vezes eu preciso parar, deixar o indivíduo em repouso durante um tempo, tá? Às vezes 3 a 6 meses, descondicionar e ver como é que o coração vai responder. Então, existe essa confusão que pode fazer entre o coração do atleta, que é uma adaptação fisiológica à atividade física de endurance, e uma cardiomiopatia hipertrófica, que é uma hipertrofia, né, muscular cardíaca patológica. Então, quando o indivíduo chega, é praticando atividade física e tem sinais de hipertrofia miocárdica, às vezes você não consegue, com exame simples, diferenciar. E difícil também deve ser convencer ele a parar para fazer esse Essa é a exame parte, basal, né? essa é a parte difícil, né? Indivíduo que já... Dificilmente o indivíduo que vai fazer triatlon, ele vai para o check-up. Só normalmente pessoas jovens que nunca tiveram nenhum antecedente, ele simplesmente começa a fazer. Então, dificilmente ele tem um exame basal antes de ter começado. Ele já vai quando alguém está chamando a atenção. Cara, você está exagerando, vai para um cardiologista. E aí ele já está treinado, já está escalonando o nível, né, a gradação do esporte dele para níveis maiores. E aí eu tenho que dizer para ele, ó, deu essa alteração aqui, você vai ter que parar durante 3 a 6 meses, zero. Você vai ser sedentário durante 3 a 6 meses, no máximo caminhada, para a gente tirar essa dúvida. Às vezes tem que fazer. De toda forma, me parece que o grande recado é independente da idade, antes de mudar radicalmente o seu hábito de vida, ou seja, mesmo que você resolva agora inserir a atividade física na sua vida, jogando o coração para níveis suprabasais aí de funcionamento, você tem que fazer um exame cardiológico bem feito. É elementar. Isso é assim, é imprescindível. Mesmo o jovem, né? Independente, né? Mesmo jovem. Se você vai praticar atividade física de moderada a alta intensidade, tem que passar por uma avaliação médica. Beleza, então já fica aí a lição, né? E a outra pergunta é, bom, infarto ou algum tipo de cardiopatia são limitadores eternos da atividade física? Ou você teve um evento como esse e pode existir uma vida esportiva depois desse evento sob orientação, ou o paciente está fadado a não mais poder fazer esse tipo de atividade? É interessante, isso é uma dúvida corriqueira, né? Ainda hoje eu estava dando notícia para um paciente na UTI de que ele ia precisar operar o coração, passar por uma cirurgia de ponto safena. Indivíduo jovem, 42 anos, tive que dar essa notícia para ele. E aí ele faz academia com frequência e tal. Ele perguntou, mas e depois? Eu vou poder fazer academia? E ele infartou. É justamente para fazer academia que a gente vai operar, né? Quando a gente propõe um tratamento, a gente propõe um tratamento para melhorar a qualidade de vida do indivíduo, né? No início do tratamento agudo, da fase aguda do infarto, é para salvar a vida dele, né? Mas todo o resto é para melhorar a qualidade de vida, daí para frente. Então, obrigatoriamente ele vai passar por um período de reabilitação cardíaca, que não dá para tirar o indivíduo do infarto para academia. Obrigatoriamente ele vai ter que passar por um período de reabilitação com fisioterapia especializada, mas o foco é a atividade física mais adiante, tá? Se vai ser de alto rendimento, se vai ser profissional ou não, depende do grau da extensão do infarto e da sequela, tá? A gente tem exemplo de jogadores de futebol que tem stents na coronária e que jogaram profissionalmente até o dia de se aposentar, né? Com stents. Então, isso não é impedimento. O que antigamente a gente fazia era o seguinte, muito antigamente, né? Muito antes de eu aprender a tratar infarto. Infartou, repouso absoluto, né? Hoje tem duas situações. A gente vê muito claramente uma diferença de repercussão de uma doença aguda, como um infarto, no indivíduo que infartou, mas que treinava muito, que era muito condicionado. Esse cara responde muito bem ao infarto, tá? E muito melhor do que um indivíduo que é sedentário e infartou. Do mesmo jeito, na fase de reabilitação, ele evolui muito mais rápido para voltar ao seu condicionamento do que um indivíduo que nunca fez nada e vai precisar começar a fazer atividade física. Mas fazer atividade física está na receita, tá? Ele vai tomar 5 ou 6 medicamentos diferentes e o 7º vai ser atividade física regular. Tem que ter. Faz parte do tratamento. Ou seja, zero dúvida que a atividade física se correlaciona com viver bem e viver mais. Nenhuma dúvida. Porque antes tinha aquela celeuma de que, não, na verdade, comprovadamente, apenas a baixa ingestão calórica. Hoje Não. já sabe que não. Não.
Se tem uma certeza que nós temos em medicina, isso em qualquer área, tá? É que a atividade física melhora tudo, até mesmo na reumatologia. Até mesmo na reumatologia, onde o indivíduo tem doenças que causam muita dor osteoarticular, a atividade física, na maioria das doenças inflamatórias, saindo da fase aguda, claro, vai ajudar a reduzir crises e melhorar o tratamento. Então, o que eu digo é o seguinte, só existe efeito colateral da atividade física se ela for mal feita ou mal orientada. Fora isso, eu só vejo benefícios. Perfeito. Bem, agora vamos falar da minha praia, né? Hipercolesterolemia. Eu sou um hipercolesterolêmico familiar, mas eu luto muito contra isso e recentemente caí aí no medicamento, né? Mas associado a bons hábitos. Isso tem respondido super bem. Quem é que tem ganhado assim a guerra, né? Nesse tratamento da hipercolesterolemia? Dieta, atividade física ou as estatinas? Ó, antes eu queria fazer um preâmbulozinho sobre hipercolesterolemia familiar, né? Porque às vezes a gente fala assim, o meu colesterol alto é de família. Pode acontecer isso mesmo, mas existe uma doença genética que é gravíssima, chamada hipercolesterolemia familiar, que é genética, e a gente tem que fazer dosagem, identificação desses genes para diagnosticar o indivíduo como hipercol familiar, e principalmente a forma heterozigótica, que é a forma grave. É uma doença aterosclerótica grave que promove placas de gordura de forma muito precoce, onde o indivíduo, às vezes, com 19 anos, já está infartando, isso é diferente de ter o colesterol alto em toda a família, certo? Sim. Pronto. Feito esse preâmbulo, Você tirou um peso das minhas costas isso. agora. Feito esse preâmbulo, que nem todo mundo que tem irmãos com colesterol alto vai ter hipercolesterolemia familiar, que é uma Clássico. doença grave. Ah, o, as, a- as diretrizes elas são cada vez mais rigorosas em relação a metas de LDL, que é o colesterol ruim, tá? E uma coisa que me deixou muito triste recentemente, que eu defendia muito, que era quanto mais alto o colesterol HDL, melhor, porque isso vai compensar um LDL, que é o colesterol ruim. Então, com atividade física e uma dieta saudável, você joga o seu colesterol bom lá para cima, Sim. né? E isso compensaria um colesterol ruim alto. Mas os números têm mostrado que não é tão assim. Não adianta, quanto mais alto o HDL, mais protegido. Tem um limiar de proteção aí. E aí as diretrizes estão cada vez mais rigorosas com o LDL. Né? LDL cada vez mais baixo, a ponto de um indivíduo que tem doença cardiovascular, que já teve um infarto, que já tem um stent, tem que ter um LDL abaixo de 50. Então, e não dá para conseguir isso com dieta. Não dá para conseguir isso com atividade física. Para a maioria das pessoas, uma ou duas classes de medicamentos para baixar. Então, as estatinas são drogas seguras, né? E que, quando bem indicadas, a maioria dos pacientes que têm colesterol alto vai ter que usar estatina. O que vai diferenciar é quanto de estatina eu vou precisar usar, porque o meu limiar, né, o nível de colesterol depende do meu risco cardiovascular, Sim. certo? É customizado, né? É customizado. Personalizado, isso aí. Exatamente. Mas enfim, mais uma vez, você precisa da tríade, né? Dieta, atividade física e a estatina, para que você use menos droga na pior das hipóteses, né? Ponto. Você chegou num ponto crucial. É aquilo que eu falei. Ah, fator de risco cardiovascular, ah, a gente tem vários. Quanto mais você acumula, maiores são as chances, tá? E não são de forma aguda, isso é como investimento, né? Sim. Você vai acumulando agora para sofrer a consequência mais adiante, né? Ou para adoecer mais adiante. Então, se você tem colesterol alto e está tomando estatina, mais um motivo para você caprichar no restante. Na dieta, na atividade física, na qualidade do sono. O sono é um pilar de qualidade e de saúde cardiovascular. Indivíduos que têm apneia do sono têm um risco cardiovascular aumentado. Então, porque às vezes o paciente chega no consultório, você está conversando, seu colesterol está alto, mas na minha família todo mundo é assim mesmo, doutor. Cara, mas, ok, mas e aí? Não, meu pai infartou com 46 anos, Tá tudo bem. meu irmão também, eu já estou preparado. Mas aí é o contrário, entendeu? A gente já tem estudos mostrando, estudos populacionais mostrando que se você tem uma genética ruim, mesmo quando todo mundo na sua família já teve um infarto, seu pai, seu irmão, sua irmã, sua tia, se você nasceu com essa genética ruim e você adotou hábitos saudáveis, tá? Hábitos saudáveis, acumulou hábitos saudáveis, esses hábitos saudáveis vão apagar o risco dessa, quer dizer, vão se sobrepor ao risco
que a genética te impõe. Então você consegue com hábitos saudáveis, que não se consegue com nenhum medicamento. O poder que os hábitos saudáveis têm na proteção da cardiovascular, nenhum medicamento isolado consegue, certo? Então, mesmo quando você tem uma genética ruim, se você tem hábitos saudáveis, você vai sair na frente de quem tem uma genética boa, e tem hábitos ruins. Então, veja, os hábitos, né, e o ambiente se sobrepõem à genética. Isso é o que a gente tem que ver, porque o senso comum é, a minha família toda tem, já estou preparado para isso, não vou fazer nada. E aí o indivíduo faz o contrário. Já que vou morrer mesmo. Já que... Já que pé na jaca. É. Bem, última pergunta e não menos polêmica, né? Você já foi um defensor da low carb. Eu lembro você defendendo bastante essa bandeira. Eu tentei algumas vezes, senti uma dificuldade na low carb por questões de longo prazo, né? Eu acho que todos os nossos prazeres, eles estão meio conectados ao carboidrato e isso é um pouco difícil para o indivíduo de 40, 50 anos que já viveu bastante coisa, mas ele quer curtir um pouco também, ele quer ter hábitos saudáveis, mas ele quer aproveitar um pouco seus eventuais devaneios gastronômicos. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: você ainda é um defensor da low carb? Qual é a sua visão hoje para saúde e nutrição? Eu sou um defensor e sou um praticante, tá? Mas hoje eu sou menos radical do que outrora. E isso faz parte do amadurecimento, mas faz parte também da evolução da própria nutrição low carb nesse período. O que antes era uma dieta com baixo carboidrato e um pouco mais de gordura, hoje a gente foca muito mais na comida de verdade, né? Uma alimentação natural, com pouco carboidrato, mas principalmente retirando os refinados, tá? Os açúcares, o que é feito com amido, e dando muito protagonismo para a proteína, tá? E para a alimentação de verdade, as verduras, os legumes e tal. Ponto. É isso. Não precisa mais ficar engordurando o café, né? Não precisa mais comer ovo com bacon de manhã. É isso. Agora, a low carb das estratégias nutricionais é a que tem melhor evidência científica. Para que situação? E por isso que você não precisa de low carb. Para a situação, o indivíduo tem obesidade, síndrome metabólica e diabetes. Então, para esses 3 indivíduos, eu obrigatoriamente apresento a opção de dieta low carb. Porque isso, inclusive, está no guideline guideline americano de tratamento de diabetes. Traz a dieta low carb como a principal estratégia nutricional. Porque, vejam, o diabético é aquele indivíduo que não lida muito bem com açúcar, com carboidrato. Porque açúcar é diferente da farinha quimicamente. Depois que passa pelo nosso intestino e vai cair no sangue, é glicose do mesmo jeito. Então, essa low carb modernizada, vamos chamar assim, é uma low carb que flerta mais com a mediterrânea, pelo que você falou ali. Não. Só que ainda podendo comer carne, não é só a base de peixe. Porque a mediterrânea, ela meio que demoniza a carne vermelha e tal, a carne de porco, e também foca muito em cereais integrais, né? Que a low carb já não gosta. Então, o diabético é aquele indivíduo que não lida muito bem com açúcar, não importa qual é o tipo de açúcar, tá? E o que você pode fazer para ajudar ele, se eu tenho um indivíduo que é intolerante à lactose, o que eu vou fazer de dieta? Tirar a lactose. Então, o diabético ele é intolerante a carboidratos. Eu tenho que reduzir o carboidrato, é o elementar. Agora, existe comida sem carboidrato naturalmente? Não, proteína tem carboidrato, né? A carne tem carboidrato, o legume tem carboidrato, a verdura tem carboidrato, o peixe tem carboidrato. Vamos minimizar o dano. Tudo tem um pouco de carboidrato. O que a gente precisa dar carboidrato e qualidade, certo? Então, tem indicação, tá? A indicação principal é síndrome metabólica, obesidade e diabetes. E eu continuo defendendo. Mas a própria dieta mudou. Hoje a gente tem mais um enfoque na relação proteína-energia. Você vai tirar a maior parte da energia da sua refeição de proteínas e menos gordura do que antigamente, que era um pouquinho mais liberal em relação a gorduras. Mas da restrição de carboidratos refinados, por exemplo, isso continua ponto pacífico, né? E com muitos benefícios. E agora, você falou de uma coisa que é interessante. Assim, por que é tão difícil manter hábitos, né? Porque precisa ser hábito. Sim.
Não precisa ser dieta, tem que ser Então, se a rotina. dieta passa a ser para você um sofrimento, é bem provável Que não que seja pra você. você seja vencido pelo cansaço, que não seja para você. Quando você percebe que está tomando 3, 4 classes diferentes de medicamento, você começa uma estratégia alimentar com redução de carboidratos refinados, focando mais na proteína, na energia, vinda da proteína, em comida de verdade, e você percebe que com isso você está perdendo peso, né? Tendo que apertar suas roupas, reduzindo a quantidade de medicamentos que você precisa tomar, porque quando você perde peso, sua pressão começa a controlar melhor e você precisa de menos antipertensivos. Quando você perde peso, sua resistência à insulina começa a diminuir e os remédios que você usa para controlar a glicemia no diabetes começam a fazer mais efeito e você precisa cada vez menos de remédio. Então, é uma dieta que potencialmente coloca o indivíduo em perda ponderal, que se mantida, vai colocar em remissão diabetes e hipertensão. É o que, mais ou menos, o que a cirurgia bariátrica também faz, né? Frequentemente a gente faz avaliação do paciente que vai para a cirurgia bariátrica e eu peço para que quando acabar a cirurgia, quando ele sair de alta do hospital que for para casa, comece a medir a pressão e vai me mandando. Porque frequentemente eu preciso reduzir, às vezes suspender o remédio de pressão que ele toma. Porque ele está perdendo peso. Você começa a customizar o tratamento dele de acordo com essa perda, né? Porque ele está perdendo peso. Está perdendo peso. Show de bola, meu amigo. Bom, primeiro agradecer novamente sua presença aqui. Bate-papo é sempre maravilhoso, a gente poderia conversar aqui horas, né? Mas eu queria que você deixasse aí pra, sei lá, algumas mensagens pra casa, né? Pra quem tá aqui nos assistindo, que gosta desse conteúdo. E também fala um pouco sobre onde te acompanhar, quais são suas redes sociais. Campelo, eu queria, assim, em primeiro lugar, parabenizar você, né? Porque enquanto oftalmologista, você está abrindo um espaço fantástico para divulgar saúde, né? Informação de qualidade, né? Numa rede social que normalmente tem muita porcaria, você está trazendo informação de qualidade com os melhores profissionais aqui do estado. Então, parabéns, cara. Parabéns a Valeu. você. Eu sou seguidor do Café com Argentina desde sempre. Eu fico e mando muito para os meus pacientes as dicas que você dá lá. Parabéns. Eu acho que, como recado, assim, de maneira geral, para os nossos, para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos seguem, é que é o seguinte: busquem qualidade de vida nos hábitos que vocês têm, tá? Se você está satisfeito com a sua forma de dormir, a sua forma de acordar, a forma como você passa o dia, o peso, a forma como você está se vestindo, se suas roupas lhe cabem bem, ok, está tudo bem para você, você está satisfeito, ok. Se você não está se sentindo saudável, comece reavaliando seus hábitos. E aí, foquem bastante na atividade física e na alimentação. Assim, não há prejuízos em manter a atividade física regular e uma alimentação saudável o mais natural possível. Tudo o resto vai derivar muito desses dois conceitos aí relacionados ao comportamento. Então, foque muito nessa mudança. Bom, a rede social que eu mais uso é o Instagram, Luiz _Flávio _Prado. E uso também o Twitter para questões mais técnicas e profissionais, é @LFAprado, mas Instagram onde eu encontro mais os amigos e os pacientes. Meu irmão, muito obrigado pela sua presença aqui nesse 11º episódio do Café com Retina, agradecendo de novo. Se vocês gostaram desse conteúdo de saúde, filosofia, retina, medicina e afins, ativa o sininho, compartilha com quem precisa saber disso e nos segue aqui. Até a próxima, no 12º episódio. Valeu!